Olá, gestantes, tentantes, mamães. Eu vim contar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência, o meu relato de parto. Desde que eu descobri que eu estava grávida, eu queria fazer o parto natural, fazer tudo da forma mais natural possível. E aí, para isso, assim, tinha algumas questões físicas, comecei a me exercitar e tudo mais. Não foi uma gestação planejada. Depois eu gravo outro vídeo contando como é que foi a descoberta. Então, eu tive que correr atrás um pouquinho, mas eu tava desejando muito ter o meu parto natural. E comecei a terapia, isso é muito importante, eu super indico vocês a procurarem um psicoterapeuta perinatal, que é especializado ali na gestação, no pós-parto. Fiz terapia, isso me ajudou muito, me trouxe muita força, tirou muitos tabus que eu tinha, muitos medos, muitos receios. E até então, beleza. Eu descobri que eu estava grávida em novembro de 2019. E aí chegamos em abril de 2020, pandemia do Covid-19. Isso me deixou com muito medo. Medo de entrar num trabalho de parto, de ter alguma complicação no hospital, de pegar Covid no hospital, da bebê pegar Covid, enfim. E aí eu comecei a ter muitos medos, porque o hospital que o meu convênio cobriria, ele também é emergência, ele não é só maternidade, mas mesmo assim, sendo só maternidade, o risco também era real. E aí eu comecei a ter muitos medos, muitas inseguranças, porque eu teria que entrar pela emergência, toda aquela questão. Então, eu comecei a questionar um pouco essa opção do parto natural, porém, com muita terapia, seguimos adiante. E aí, quando chegou em maio, meu pai faleceu. Isso mexeu muito com o meu emocional, mas mesmo assim, com bastante terapia, deu tudo certo, né? A gente passou por essa fase aí do luto, ainda um pouquinho em luto, mas com equilíbrio, né? A saudade, ela sempre vai existir. Vou gravar outro vídeo também falando sobre isso, sobre o luto na gestação. E aí, com tudo isso, eu ia fazer o parto natural. Até uma semana antes do parto eu descobri que a maternidade dos meus sonhos iria fechar no dia 15 de julho, que seria a data prevista para o parto. Nossa, o que eu faria? Porque se a maternidade fechasse, eu teria que me dirigir a outro hospital, que aí eu já não tinha confiança de como estaria esse preparo para o Covid, porque esse hospital, a entrada era separada, eu entrei por outra porta, enfim, tudo mais. E aí arriscar se ela não nascesse. Então, eu conversando com a minha obstetra, por várias questões, eu não estava emocionalmente bem, tá? Não indico ninguém, não, assim, fazer uma cesárea por opção. Foi opção minha. Eu conversando com a minha obstetra, eu decidi marcar a cesárea pro dia 15, que era a data prevista para o parto. E se ela nascesse de forma natural, ok. Se ela não nascesse, eu teria ela cesariana no hospital que eu desejava, que aparentemente me mostrou muita segurança em relação aos protocolos e procedimentos e que o meu convênio de saúde cobriria. Porque existem outros hospitais de grande referência e cuidados, porém eu teria um custo ali de 15 a 20 mil reais que não era possível, né? Enfim. Então era o melhor hospital dentro do meu convênio, eu optei em marcar a cesárea. Chegou dia 15 de julho, ela não nasceu de forma natural, não entrei em trabalho de parto, então fui até o hospital. No dia 14, a cesariana estava marcada para as 8 da manhã. Ela me pediu, a minha obstetra pediu um jejum de 12 horas. Então, às 20 da noite do dia 14, eu entrei em jejum para as 8 da manhã. Quando foi por volta de 10, 11 da noite, ela me mandou uma mensagem informando que ia ter um parto de emergência às 8 da manhã e o meu parto seria adiado para as 10 da manhã. Eu lembro que eu acho que eu tomei um suco, tomei uma sopa, algo assim bem levezinho, por conta da anestesia, indicado esse jejum. E aí, beleza, 10 da manhã tá ok. Fui dormir, acordei no outro dia com calma,
Saí de casa, peguei o carro, saí de casa, era para eu chegar às 9, para o parto estar previsto às 10, porque tinha que fazer a internação, preencher todas aquelas fichas, os termos de responsabilidade e tudo mais. Chegando ao hospital, fiz tudo isso, internei. Eu consegui, graças a Deus, fazer as minhas fotos, né? Fazer o acompanhamento fotográfico pro parto, durante o parto. Então, fiz todo aquele preparo, as fotos de entrada, o teaser, a gravação, tudo mais. E beleza. Então, 10 da manhã, estava pronta e nada. 11, meio-dia, 1h da tarde. Chegou o almoço do meu esposo. A essa altura, eu já estava em torno de 13 horas de jejum. Eu tinha uma sensação de desmaio às vezes. E eu olhava, ai meu Deus, eu tô com muita fome. Eu olhava pro meu esposo, se eu desmaiar, não deixa me darem água. Como se no hospital fossem me dar, né? Mas tudo bem, eu só ficava pensando isso. Não deixa me dar água pra não me dar reação. Se eu desmaiar, vão me socorrer, eu tô no hospital. Mas não deixa me dar comida nem água. E aí, graças a Deus, quando deu 2 horas da tarde, a enfermeira chegou pra me levar pra sala de parto. E eu estava com muito medo da anestesia. Eu tava assim, gente, absurdamente feliz. Foi um dia calmo, foi um dia muito, muito, muito feliz. Eu tava muito ansiosa pra ver minha filha, ver o rostinho dela. Mas eu tinha muito medo da anestesia. Então eu fui pra sala de parto, né? Fui de cadeira de rodas até chegar lá. Me deitaram pra anestesia, pra fazer o preparo. E eu comecei a tremer. Antes da anestesia, não tô falando daquela reação que algumas pessoas sentem após. Antes da anestesia, eu comecei a tremer na mesa de cirurgia. Eu tremia, que eu não me controlava. E aí tava lá toda a equipe, os enfermeiros, o anestesista, tudo mais. E todo mundo perguntando, você tá com frio? A gente consegue mais cobertores e tal. E eu, não, eu tô com medo. O meu esposo só pôde entrar na hora do nascimento e sair da sala, assim que nasceu a bebê, depois que a bebê saiu, ele saiu junto. Então eu tremia muito. E aí ele veio, nossa, assim, a equipe sensacional, super humanizada. Não é porque o parto foi cesariana que não foi humano, né? Não foi humanizado. Ele segurou minha mão, começou a conversar comigo, aí começou a narrar, porque assim, o anestesista, a minha anestesia foi deitada. Eu deitei de lado, o anestesista ficou atrás de mim, eu fiz a curvatura e eu não via nada que estava acontecendo atrás, né, óbvio. E ele começou a narrar tudo que o anestesista estava fazendo, isso me trouxe uma calma, eu fui me acalmando. E quando ele começou a anestesia, eu vi que não era nada do que eu imaginava na minha cabeça. Foi muito simples, foi muito rápido. Não tive reação alguma à anestesia antes, né? Nem pós, não senti dor de coluna, não senti absolutamente nada, não tive nenhuma reação. Foi muito rápido, quando passou uns 5 minutos eu já não sentia mais as pernas. Aí vieram colocar a sonda, tudo mais, eu já não sentia mais nada. Inclusive, tem até a brincadeira que falam, né? Porque levanta a perna para colocar a sonda e aí depois você não sabe se abaixaram sua perna ou não. Se eles não falarem, você não sabe, não dá para sentir. E aí eles... Enfim, foi super tranquilo. Então, meu marido entrou e aí eu já vi, o enfermeiro do início que ficou segurando minha mão até o final. E narrando pra mim tudo que estava acontecendo. Ah, vão abrir, estão fazendo isso, pegou o bisturi, não sei o quê. Ah, vai nascer. Quando falou vai nascer, meus olhos encheram d'água. E eu já tava com o coração a mil, com ansiedade surreal. E aí, nasceu. Né? Muito rápida, a cesariana é muito rápida. Baixou ali aquele paninho azul que cobre. E aí eu vi ela, eu ficava tentando mexer, mas a obstetra falava que eu ainda não podia pegar ela. E aí ela ficava me mostrando e falando, eu acho que parece mais com o pai. Ela me mostrou minha filha. E a Gabi não chorava. Naquele momento ali ela não chorou,
O pediatra já estava atrás, examinou. Quando fez aquela sucçãozinha nasal, aí sim, eu escutei aquele choro, aí a gente se acalma. Por mais que eu soubesse que ela estava bem, a gente espera o choro, né? E aí ela chorou bastante e se calou, veio pro meu colo caladinha já, com um olhão lindo, me olhando. Ficou ali no meu colo, tiraram, né? Passou uns 2 minutinhos, tirei as fotos, levaram e continuou a cirurgia. Meu marido saiu com ela e eu fiquei na sala. Nisso começou lá a fechar, né? A cicatrização e tudo mais, fechar a cirurgia. E aí, quando já estava acabando, eu escutei uns comentários assim na sala. Ih, tá sangrando. Ih, tá sangrando. E o auxiliar de cirurgia falando, não, não tá. E a obstetra, sim, está sangrando, vamos reabrir. Aí deu aquele medo, aí reabriram. Ela aqui, tá vendo? Achei. Aí tinha algum sangramentozinho. Ela subiu aquele cheiro de queimado, né, que eles colocam lá. Fechou, cicatrizou, fecharam o corte e a cirurgia foi colada. Não levei pontos. Fui pro quarto, né, com a minha filhinha. No corredor mesmo, ela já tava ali me esperando, só eu saí porque eu demorei um pouco mais, porque reabriu, fechou tudo. Então eu demorei um pouquinho, mas meu esposo estava com ela me esperando no corredor. Eu fui na maca, ela foi naquela incubadora móvel, que é onde o bebê se locomove. Nós fomos pro quarto, já fomos juntas. Eu ainda não senti as pernas, me colocaram na cama. Por conta do Covid, eu sei que ao certo você fica na sala de cirurgia até voltar a sentir as pernas, mas por conta do Covid o procedimento estava um pouco diferente, a gente aguardava já no quarto. E aí eu fiquei no quarto com ela, a enfermeira veio, colocou ela no meu colo, foi muito gostoso esse momento. Quando foi passando umas 2, 3 horas depois, eu já senti as pernas e tudo mais, estava com a sonda, não podia levantar. Beleza. Primeira noite, ok. Depois eu faço um vídeo para falar sobre a amamentação, sobre esses outros tópicos. E aí, quando foi 4, 5 da manhã, veio uma enfermeira e tirou a sonda. Ok, tirou a sonda. Tá bom. Não sei a hora que eu tinha feito xixi. Quando deu 7 da manhã, eu toquei o sininho, que eu queria muito fazer xixi. E eu tava com muita fome também. Ah, esqueci de falar da fome, né? Eu não tinha almoçado o jejum, então fui pro quarto umas 4 da tarde e a fome era absurda. Assim, eu já tava com uma fome monstra. Aí eu lembro que quando foi 8 da noite veio o jantar, um jantar muito gostoso, arroz, feijão, frango, salada, foi muito bom. Ainda veio uma sopinha extra, não me saciou, eu estava com muita fome ainda. Mas fui dormir. E aí no outro dia, quando eu acordei 4 da manhã, eu tava morrendo de fome. Assim, a gente vai acordando, né, até pra amamentar e tudo mais. E eu bebia muita água, então 7 da manhã eu queria muito fazer xixi, muito, muito. E aí toquei, veio uma técnica de enfermagem, e aí ela pediu pra eu aguardar que a enfermeira viria, que só a enfermeira poderia me levantar, que era a primeira, né, levantar depois da cirurgia. E aí ninguém vinha, deu 8 da manhã, ninguém vinha. Isso foi o único ponto ruim, né, de todo o tempo que eu fiquei lá. E aí eu levantei, chamei meu esposo, vem cá, me ajuda. E levantei sozinha. Muitas pessoas relatam que sentem os órgãos se movendo, sentem muita tontura. Assim, eu não senti nada. Tô falando da minha experiência, tá, gente? Eu não senti absolutamente nada. Minha barriga tava normal, não senti tontura. Até porque, assim, primeiro eu sentei, depois de sentada, eu levantei aos pouquinhos, fui andando devagarzinho pro banheiro, aí a enfermeira chegou, né? Deu aquela bronca básica, porque eu levantei sozinha. Aí ali ela já aproveitou que eu tava em pé, me ajudou a tomar banho. Assim, na verdade ela só segurou o chuveirinho, já tomei banho sozinha, em pé, sem apoio, porque o chuveiro era aquele solto e aí não podia molhar, então eu fiquei segurando o curativo com uma mão, daí eu fiquei só com a mão para tomar banho. Ela me ajudou, voltei pro quarto, tomei café da manhã, já voltei para tomar café e nisso a Gabi tava dormindo
E, inclusive, eu tomei o meu café muito rápido, porque eu tava com muita fome. E aí meu marido olhou e falou assim, pode comer o meu. Tipo, ele só tinha almoçado no dia anterior e ele me deu o café dele porque eu tava com muita fome. Aí comi o meu café e o dele, aí eu fiquei bem. Daí a Gabi acordou e já foi toda aquela etapa com ela. Só que nisso tem aquela questão do sangramento pós-parto, que eu vou falar pra vocês. Que assim, eles botaram o absorvente pós-parto deles, eu até levei aquela calcinha que prende, cinta, que prende a barriga e que é absorvente. Porém, eles têm o deles lá e aí colocaram, gente, até então eu não tinha tido nenhum sangramento pós-parto, eu tomei banho sem sangramento, tudo normal. De repente, veio sangramento. Sério, eu achei que tava saindo uma cachoeira. Eu olhei pro meu esposo e falei, eu tô com hemorragia. Chama a enfermagem agora. Chama a enfermagem, eu tô com hemorragia. E eu comecei a sentir sair um sangramento, mas, sério, a sensação que eu tinha que tava saindo, sei lá, meus órgãos. Eu não senti dor, mas eu sentia saindo, é como se estivesse saindo muito, 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 muito sangue. E aí eu toquei o botãozinho de emergência, chamei a enfermagem e eu, pelo amor de Deus, eu tô com hemorragia. Aí ela, vamos olhar, correu, né? Eu ainda não tava me locomovendo muito bem, aí ela olhou. Quando ela olhou, não, é normal. Aí eu, não é normal, eu tô com hemorragia, não é possível, tá saindo muito sangue. Ela, não, é normal, mãezinha, fica tranquila. Aí eu, desculpa. Ela saiu. Gente, daqui a pouco não parava. Eu continuava sentindo sair. Aí eu toquei de novo, moça, eu tô com hemorragia. Tá saindo muito sangue. Aí ela falou, deixa eu te mostrar. Aí ela tirou o absorvente e me mostrou. E realmente era só a sensação, porque tinha só um pouquinho de sangue. Foi só a sensação que eu tive. E foi só isso, foi muito engraçado, eu fiquei morrendo de vergonha, pedi desculpa de tê-la chamado novamente, mas faz parte, né? Eu não sabia, mãe de primeira viagem. E aí é basicamente isso, eu fiquei só mais aquela noite no hospital e no dia seguinte eu já tive alta, já fui pra casa e foi tudo ótimo, foi tudo certo. Novamente, não tive reação, não tive dor e da cirurgia também não tive nada. 7 dias depois eu retornei à obstetra para tirar o curativo, tudo ok, não deu queloide, tudo ótimo, não senti dor, não senti ardência. Então assim, a melhor opção realmente foi a cesárea, pra mim, no meu caso. Eu não sei se um parto natural eu estaria com estrutura. Assim, eu sei que o nosso corpo ele é feito pra isso e a gente consegue. Estando tudo bem, a gente consegue. Mas eu não tava emocionalmente legal, tava de luto. Foi todo um contexto e eu acho que a cesárea foi a melhor opção pra mim. Não tive reação. E é isso, esse é o meu relato de parto. Espero tirar dúvidas. Qualquer coisa, só comentar aqui que eu respondo vocês. Tchau, tchau.